A produção de veículos no Brasil registrou queda no mês de julho. Os dados foram divulgados hoje cedo pela Associação de Fabricantes, a Anfávia. A produção brasileira de veículos apresentou recuo no mês passado. Em julho de 2015, 224 mil carros foram produzidos. No mês passado, foram 189 mil, uma queda de mais de 15%. Na comparação mensal, o setor registrou uma leve alta, mas no acumulado do ano, o recuo segue forte. De janeiro a julho, a queda é de mais de 20%. Além disso, de acordo com a Fenabrave, as vendas apresentaram uma leve recuperação de 5% sobre junho, mas acumulam um recuo de 24% no ano. A gente vê aí uma pequenina melhora neste mês com relação ao anterior, mas a situação ainda é crítica, William, no setor de veículos. Exatamente. Essa melhora não é um sinal de que vai ter uma continuidade, né? Ainda depende de muitas outras situações econômicas, de melhoria de consumo da população, redução da taxa de juros e muitas outras coisas. O ponto positivo, que pode-se dizer, porque o problema é mais interno do que externo nesse aspecto, é que as exportações aumentaram nesse mesmo período, né? Cresceu em torno de 25% a 30% nessa faixa. E também a questão dos veículos agromotores, né, que está relacionado diretamente com agronegócios, e alguns outros veículos, os caminhões, que têm mais relação com a questão de infraestrutura e transporte. Então, tem alguns sinais assim de que alguns outros setores. Agora, a população do carro convencional, o carro popular, essa ainda está muito receosa, mesmo porque ainda tem uma frota saudável, digamos assim, e que dificilmente vai se colocar para a troca de forma tão rápida, né? Ou seja, é um bem durável que se incentivou bastante a compra, segurou o emprego, logicamente, em toda a cadeia produtiva do setor automotivo brasileiro, mas não se programou para o futuro, saber que esse produto ele ia durar muito tempo na mão do brasileiro. O brasileiro tem a paixão por automóvel, cuida do carro, dificilmente troca o carro anualmente ou a cada 2 anos. Então, toda essa perspectiva de permanecer 5, 6 anos em uma população que teve acesso ao crédito barato, para poder adquirir o seu automóvel, tem uma perspectiva pequena de mudança nos próximos 2, 3 anos. Então, é uma demanda que tem que ser reinventada, tem que ser retrabalhada. Vale-se muito mais fazer uma manutenção do que comprar um carro novo com os juros que nós temos atualmente. Então, enquanto não houver incentivo para uma demanda e, principalmente, né, criar novos produtos aí, do setor automotivo, a questão do carro elétrico, que nunca consegue chegar aqui ao Brasil, outros meios de combustíveis, né, outros autoveículos que demandem menos combustível, o preço do combustível propriamente dito no Brasil, quer seja etanol, quer seja gasolina, quer seja diesel, ainda são em patamares altos, o que inibe muitas vezes. E também um outro aspecto também, há uma crescente demanda e solicitação da população por mobilidade urbana, ciclovias, o transporte público de qualidade, de metrô, de ônibus e tudo mais. Então, cresce também esse clamor por um transporte público de qualidade para desincentivar a utilização de automóveis, principalmente nas grandes cidades. Então, o Brasil ele vai começar a viver também essa mudança, essa discussão, esse dilema. Compra mais carro ou exige o transporte público de qualidade? Aí é uma questão que as autoridades vão ter que demandar e vão ter que gerenciar com muito cuidado isso daí. Agora, essa crise atual vivida pelo setor, ele também tem um impacto muito forte na economia diretamente, porque é um dos setores, não sei, talvez o principal, William, com salários que são bastante altos, né? A mão de obra de montadores. Então, você viu aí desde o ano passado layoff, demissão voluntária, planos para mandar os funcionários para casa, e isso deu uma boa colaboração negativa para a economia. Dá um impacto muito significativo na economia. No último ano, só me engano, foram 8% de redução do número de empregos, né, nesse setor. Então, principalmente, o que acontece? As montadoras, elas saíram dos grandes centros urbanos e foram para as cidades menores, né, para o interior dos seus estados. E isso causa um impacto muito grande nas cidades. Porque muitas vezes, boa parte dos empregos dessa cidade dependem da montadora. Depende da montadora, que daí vai incentivar o comércio, direto vai incentivar ou indiretamente, gira em torno disso. Exatamente. Né? E além das micro e média empresas que orbitam em torno dessa empresa, formando até mesmo um cluster. Ou seja, se a empresa mãe, digamos assim, ela sofre, as demais também vão sofrer e toda a cadeia fica debilitada em determinada região.